Começamos pela TV Câmara de Tupã, mais um programa Ponto de Vista. O tema de hoje é a reforma da Previdência, um assunto que já domina os debates nacionais e, a partir de agora, cada vez mais. Nós temos a presença do vereador Amaury Mortágua para tratar sobre esse assunto. Vereador, reforma da Previdência é um assunto que domina os debates e que, a partir de agora, cada vez mais faz parte do dia a dia do brasileiro. Sem dúvida alguma, nós queremos inicialmente cumprimentar todo o povo de Tupã, da região que nos assiste, o pessoal aqui da TV Câmara, que cada vez mais se firma com uma grande audiência junto à população de Tupã. A gente tem sentido isso andando pelas ruas e as pessoas comentam conosco. Então, hoje a reforma da Previdência é o assunto dominante em todas as discussões. A gente vê inclusive nos noticiários e é preciso dizer para a população que essa reforma da Previdência, como ela está sendo feita, não é uma reforma que vá beneficiar a população, pelo contrário, vai trazer angústia, prejuízos enormes a todos aos contribuintes da Previdência Social e, sem dúvida alguma, ela vai fazer com que nós tenhamos uma situação onde o que o governo pretende é retirar dinheiro dos mais pobres, justamente dos aposentados, das viúvas, das pessoas que estão doentes, e com esse dinheiro pagar a dívida para banqueiros e para pessoas que são chamadas rentistas, ou seja, aquelas pessoas que utilizam dinheiro apenas para renda, que não fazem nenhum tipo de produção. No orçamento da União, deste ano, em 2017, já são 3 trilhões e 500 milhões a receita da União, a receita do país. 1 bilhão e 700 milhões já são destinados, ou seja, metade do que o país vai arrecadar já é para esse pessoal que não representa nem 0,5% da população brasileira. E vai se somar a isso todo o dinheiro que eles conseguirem retirar da saúde, da educação, agora da Previdência Social, da Seguridade Social, para aumentar ainda mais o pagamento de juros. Nem é o pagamento da dívida, é o pagamento de juros que esses bilhardários, vamos dizer assim, estão exigindo e o governo está se submetendo a isso, submetendo essas leis, prejudicando o povo, quer dizer, não atendendo as pessoas para atender os investimentos. Vereador, quais são, na sua opinião, então, de início, os principais pontos dessa reforma? Os principais pontos dessa reforma dizem respeito ao tempo de contribuição, à idade, à forma de cálculo, que é uma coisa tenebrosa, e uma série de outras coisas que vai retirando direitos. Nós temos um vídeo aí, acho que a gente podia até apresentá-lo rapidamente, que ele é bem ilustrativo. Pedi para o Dernival então colocar esse vídeo que o vereador Amaury trouxe, falando sobre os principais pontos da reforma da Previdência. Vamos assistir, depois nós retornamos com o vereador Amaury debatendo esse assunto. Todos os dias tem alguma notícia por aí sobre a reforma da Previdência. Mas será que todo mundo está realmente ligado, ou melhor, está bem informado sobre os perigos que a PEC 287 pode representar? A proposta coloca em risco muitos direitos. Para começar, aumenta a idade mínima para aposentadoria para 65 anos de idade, tanto para homens quanto para as mulheres. E as perdas não param por aí. O tempo mínimo de contribuição para a Previdência passa dos 15 para os 25 anos. Só que contribuir o tempo mínimo não garante o recebimento completo do benefício. A contribuição de 25 anos dá direito a apenas 76% do benefício. Para conseguir receber o valor integral, os trabalhadores deverão contribuir, no mínimo, 49 anos. E para se aposentar integralmente com 65 anos e receber 100% da aposentadoria, o trabalhador deverá pagar o INSS a partir dos 16 anos de idade. Benefício para quem perde o esposo ou a esposa também vai mudar se a PEC 287 passar em Brasília. O valor da pensão não será mais integral, caindo para 60% do valor, mais 10% para cada dependente. Também não será mais possível receber junto à pensão e à aposentadoria. Vai ser necessário escolher entre um dos dois. A proposta prevê que a idade mínima de 65 anos pode ser ampliada
E pode ter mudanças na regra sem precisar nem votação no Congresso se houver aumento na expectativa de vida da população. A reforma da Previdência ainda depende de aprovação no Congresso Nacional. É possível virar este jogo. Bom, vereador, nós assistimos esse vídeo aí que fala... Queria que o senhor comentasse, então, né, o que foi apresentado aí nesse vídeo. As grandes mídias, elas estão falando, batendo principalmente na questão da idade dos 25 anos e na questão dos 65 anos de idade que as pessoas terão que ter para aposentar e dos 25 anos necessários para a contribuição. Mas uma das coisas que não se fala é a forma de cálculo desse benefício. Então, hoje, as pessoas que têm o sistema 85-95, pessoa que tem a mulher completar 85 e o homem completando 95, tendo 35 anos de contribuição, mais a sua idade, ele aposenta com 100% da sua média. Como é que é calculada a média hoje? Aí é que está o problema, que vai vir, não é problema hoje, o problema virá. Hoje você pega 80% das suas contribuições e 20% das menores contribuições, elas são eliminadas. Por exemplo, se fosse 25 anos, são 300 contribuições. Dessas 300 contribuições, as 60 menores, elas não contariam, porque senão ela abaixa muito a sua média. Ela rebaixa a sua média. Então, e é natural que as pessoas, quando comecem a contribuir, elas contribuam com um valor menor do que no final de carreira. Então, desse sistema que tem hoje, a pessoa são os 80 melhores contribuições, as outras 20 são desprezadas. No sistema que está sendo proposto pela PEC 287, que está sendo proposto pelo governo Temer agora, vai considerar todas as contribuições, não importa a época delas. Então, mesmo as pequenas contribuições no começo da sua carreira, no começo da sua atividade laboral, todas elas serão somadas. Isso já vai diminuir... Vai baixar a média. Vai baixar a média. Com a média já baixa, aí vai valer 51% da média. Então, a média já diminuiu. E não é o valor integral, é 51% para qualquer tipo de aposentadoria. Então, aí vai dar 51%. Desses 51%, começa-se a somar 1% por ano de contribuição. Por isso que quando se fala que a pessoa precisa ter 25 anos, então 25 anos mais 51 vai dar os 76%. Então quem tiver 65 anos e 25 de contribuição vai receber 76%. Só que as pessoas acham que é 76% do que elas estão recebendo. Não é do que elas estão recebendo. É 76% da metade da média da vida inteira dela. Então isso cai drasticamente. Quer dizer, em relação ao que a pessoa recebe hoje, isso cai para menos da metade do valor, né? Então, se a pessoa tiver 30 anos, aí vai somar 51 com 30, vai dar 81%. Para ela conseguir 100% da média, não é 100% do valor, 100% da média, ela precisa contribuir 49 anos. Ou seja, ela tem que começar a trabalhar, ela tem que começar a contribuir com o INSS 16 anos e não parar de pagar nunca. Porque tem uma outra questão que a gente está indo em seminários, inclusive na Previdência Social. Eu participei em seminário no mês passado, dentro do Congresso Nacional, foi feito um seminário internacional, com a participação da Câmara, do Senado e de todos os órgãos do governo, e a gente pôde observar lá que o INSS disse que, com a rotatividade que nós temos de mão de obra, com as pessoas que saem do emprego, com o Brasil nos últimos tempos, se você ver os últimos 30 anos, sempre houve questão de desemprego, sempre teve crise no país. A rotatividade é grande, né? Então a pessoa deixa de contribuir por um certo tempo. Então tudo isso faz com que, na média, de um ano de 12 meses, a pessoa contribua 9 meses. Considerando, então, às vezes ela está empregada 1 ano e meio, depois fica 6 meses desempregada e não contribui. Depois volta. Então aí você já viu que ela perdeu 6 meses em 2 anos, então dá 9 em cada... Isso significa que a pessoa, para chegar com 65 anos e ela ter 25 anos de contribuição, ou seja, 300 meses de contribuição, ela vai ter que ter 35 anos de contribuição para poder chegar no 65. Aí a idade dela já não é mais 65, ela
ela vai ter que esperar completar os 35, ela vai passar de 70 anos. Com 70 anos, a pessoa já pode requerer um benefício, que é chamado benefício de prestação continuada, que as pessoas confundem, acham que é aposentadoria, e não é. Só que os benefícios, todos os benefícios, qualquer eles que seja, não tem mais a garantia do salário mínimo. Hoje, qualquer benefício da Previdência Social, pelo menos a pessoa recebe um salário mínimo. É importante a pessoa saber que a aposentadoria é uma coisa, benefício é outra. O senhor podia explicar, vereador? Eu até tenho um gráfico aqui da própria Previdência, que foi feito só para as pessoas entenderem. Hoje, no INSS, ele paga 12% de aposentadoria por idade e 8,5% de aposentadoria por tempo de contribuição e 3% de aposentadoria por invalidez. Então, se você somar isso aí, dá um pouco mais de 20%. Então, 20% dos benefícios que o INSS paga são de aposentadoria. Os outros, ou seja, de cada 10 pessoas que recebem, 3 recebem aposentadoria, 7 recebem benefícios. E isso aí é tão perverso que as pessoas não sabem. Como é que você sabe se o que você recebe é aposentadoria ou não? É simples. Se você receber 13º, é aposentadoria. Se você recebe um salário mínimo por mês, mas não recebe o 13º, não é aposentadoria. É benefício. É benefício. Então, o que eles vão fazer? Se isso for aprovado, não vai ter mais a garantia do salário mínimo. Quer ver como isso é tão maldoso? Uma mulher que entra em licença maternidade. A licença maternidade não é aposentadoria, é um benefício. É um benefício que existe sempre, né? Se a média dela, esse 51% da média, for menor que o salário mínimo, ela vai receber menos que um salário mínimo, porque não é aposentadoria, é benefício. Então, mesmo a mulher que está trabalhando, aí faz a média, ela vai receber, não tem garantia do salário mínimo. E hoje tem, se a média dela for menor que o salário mínimo, uma pessoa que fica doente no emprego, uma pessoa ganha o salário mínimo, aí ela fica doente e entra de licença. A média dela não vai dar o salário mínimo, porque a média é 51%, vai dar a metade do salário mínimo. Durante o período que ela ficar no benefício do INSS, ela passará a receber o que der, 50%, 60% do salário mínimo. Ela não tem mais a garantia de receber um salário mínimo. Vereador, o senhor vê todos esses detalhes. O senhor acompanha essa questão da Previdência já há muito tempo, né? Sim, a gente vem lutando por essa questão da Previdência desde a época da Constituinte, desde 1988, que aqui em Tupã as pessoas da terceira idade vão se lembrar, da minha idade vão se lembrar que nós fizemos uma patrulha popular em defesa da aposentadoria. Nós reunimos aqui na cidade mais de 15 mil assinaturas, levamos na época ao senador Mário Covas, que era o relator da Constituinte, e nós conseguimos evitar na Constituinte que na Constituição houvesse prejuízo para a aposentadoria, como também naquela época já queriam. Há muito tempo que o setor financeiro quer acabar com a aposentadoria do país para que as pessoas, primeiro, para que esse dinheiro vá para eles, e em segundo lugar, para que as pessoas se obriguem a pagar a previdência privada. E observe uma coisa muito interessante, que naquela época os bancos que estavam trabalhando nesse sentido eram 3. Era o Banco Nacional, o Banco Econômico e o Cominde. Os 3 fecharam, faliram. Se as pessoas tivessem ido para a previdência privada daqueles bancos e eles faliram, elas tinham gasto o dinheiro à toa e não teriam garantia nenhuma. Então nós precisamos, sem dúvida alguma, de uma previdência oficial, garantida pelo governo, para que as pessoas tenham garantia de que vão receber. As pessoas também vão se lembrar que durante muitos anos existia aqui no país uma aposentadoria que era mantida por uma instituição chamada CAPEM. E muita gente contribuiu 10, 15, 20 anos com esse CAPEM. Perguntem aí para as pessoas, para os seus avós, para os seus tios, e vocês vão ver que contribuíram com a CAPEM. A CAPEM arrecadou. Quando chegou a época dela começar a pagar as contribuições, ela faliu. E todo mundo perdeu. Então, não dá para a gente confiar no sistema particular, privado, porque a história no Brasil já mostrou que isso não dá certo. É claro que a pessoa que tiver condições, é interessante que ela pague uma previdência particular, mas ela sabe que na previdência particular, na privada, no banco, o risco é dela.
ela não tem garantia nenhuma. Se onde ela estiver pagando falir, ela não recebe mais. Ou, se os rendimentos não forem grandes, ela também recebe menos, então não há garantia. A única garantia que nós temos é na aposentadoria oficial, que é essa que estão querendo agora, na verdade não estão querendo reformar, estão querendo acabar com ela. Então é isso que a gente vem lutando para que não aconteça. É possível trabalhar o que nós temos hoje, trabalhar em cima do que nós temos hoje, ao invés de criar-se uma nova lei? Nessa semana passada nós tivemos uma reunião de 3 dias em São Paulo, com toda aqui. Eu estou participando agora de reuniões toda semana. Eu pouco estou ficando aqui em Tupã, porque eu acho que essa luta é muito grande. A semana que vem nós estaremos em Brasília, praticamente a semana inteira, reunindo com deputados da comissão, discutindo com senadores, com todos eles, levando. Eu faço parte de uma frente nacional, com relação à aposentadoria. Por essa razão, inclusive, a gente já noticiou aqui, o ano passado, o presidente Temer fez uma reunião com 50 pessoas no Brasil, eu fui uma das pessoas escolhidas, porque a gente já vem há muito tempo nessa luta. E lá naquela oportunidade ele nos disse que ia realmente mexer na Previdência, porque havia algumas distorções, mas que não ia mexer, não ia sacrificar o povo. E a gente acreditou nisso e está vendo que não é nada disso que está acontecendo. Porque há algumas distorções, por exemplo, é o que se fala sempre. Há uma pessoa idosa, casa-se com uma pessoa de 21 anos, porque ela vai morrer daí uns tempos, e aí essa pessoa de 21 anos se transforma num pensionista ou numa pensionista do INSS. Bom, realmente essa é uma distorção do sistema, mas por causa de uma distorção dessa, você vai tirar a pensão de todos os pensionistas do país, de todas as pensionistas do país. Quer dizer, a esposa ou o esposo sobrevivente que viveu aí 40 anos junto, que trabalharam junto e tal, vai ter a mesma regra daquela que... Então, é preciso que o governo parte do princípio de que todos os dependentes querem fraudar a Previdência, por causa de um caso. É possível corrigir as distorções do que existe hoje? Exatamente. Então, a OAB, que está conosco nessa luta, a OAB Nacional, fez um projeto de lei para substituir esse aí. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, participou disso. A Associação Nacional dos Juízes Federais, que são os que julgam as questões da Previdência Social, também participou. O Ministério Público Federal, que são os promotores públicos, que tratam dessas questões diariamente. A ANFIB, que é a Associação dos Fiscais da Previdência Social, o Conselho Federal de Economia. Então, várias entidades estão agora analisando esse protótipo que foi feito aí pela OAB e pelos juízes, e nós estamos incluindo uma ou outra coisa que a gente acha para que a gente possa apresentar um único substitutivo. Que é para não dizer que nós somos, vocês são contra. Não, nós não somos contra. Nós somos contra o prejuízo para a população. Agora, se há algumas distorções, então vamos corrigir. Por exemplo, a forma de cálculo. A forma de cálculo nós entendemos que tem que manter a que está hoje, porque essa, ela diminui realmente um pouco, mas diminui um pouco, ela não acaba com o rendimento das pessoas. O sistema 85-95, por exemplo, que nós conseguimos em 2015... Ele é recente, né, presidente? A população sabe aqui, nós fomos brigar contra a Dilma, que também queria fazer uma reforma. A reforma da Dilma não era tão drástica como essa, mas era uma reforma que prejudicava a população. E a gente conseguiu evitar e criar o sistema 85-95, que foi um sistema criado na Universidade de São Paulo, depois de muitos estudos. Esse sistema está sendo copiado na Europa, na Espanha, vários países têm vindo aqui copiar, porque é um sistema que está sendo considerado assim o mais justo de todos, porque ele considera a idade da pessoa e a sua contribuição, a soma das duas coisas. E é uma coisa fácil, simples, das pessoas entenderem. Então, na lei já tem um limite de idade e tem um prazo de contribuição, que se somam. Então, cada ano que passa, você ganha 1 ano de idade e 1 ano de contribuição. Né? Então, ninguém vai aposentar com 40 anos, isso não existe. Então, esse sistema está sendo copiado, quer dizer, nós estamos pedindo para manter esse sistema.
que for aperfeiçoar, se for o caso, mas é o melhor sistema. Corrigir as distorções, como o senhor falou. E é um sistema que qualquer pessoa entende. Todo mundo sabe qual é a sua idade, às vezes a pessoa não quer falar, mas sabe qual é a sua idade e sabe quanto tempo ela contribuiu. E faculta a pessoa, a partir de uma certa idade, se ela por qualquer motivo quiser aposentar, ela pode com um valor menor ou levar até completar 85 ou 95. Com valor menor. Agora, com 85 ou 95, ela vai aposentar com 100% da aposentadoria. Coisa que no sistema que está sendo previsto aí, ninguém vai conseguir. Ninguém. 49 anos de contribuição, mas nem com 80, 90 anos de idade você vai conseguir. Vereador, eu chamei o senhor de presidente, porque o senhor é presidente dos 5 comerciários de Tupã e região, e nós vimos na agenda do senhor que só nesse mês de fevereiro o senhor teve uma série de ações divulgando essa questão e levando para toda a região a importância dessa sua luta, que não vem de hoje, já vem de décadas, contra, né, os abusos cometidos contra o trabalhador. Nós tivemos um evento que o sindicato nosso faz, que é a entrega do material, do kit de material escolar. E nós aproveitamos isso em todas as cidades, são 19 municípios, para fazer uma reunião com os comerciários, focando nessa questão da Previdência. Porque aquilo que o governo tem propagado, e nós vamos ver daqui a pouco isso, não é verdade. O governo usa de propaganda enganosa, usa de mentiras para dizer para a população que se não mudar a Previdência, ninguém mais vai receber nada. Isso é mentira. A Previdência hoje é superavitária, é o segundo maior orçamento do país, ela recebe muito mais do que ela paga. Então ela não tem déficit nenhum. O que acontece é que o governo retira dinheiro da Previdência e usa em outras coisas. Aí sim, não há sistema que suporte. Bom, isso nós vamos explicar então depois do intervalo, o que o governo está mostrando e o que é, na verdade, a realidade que nós temos. Só para concluir, então, realmente nós estamos fazendo esse trabalho em toda a Alta Paulista, no estado todo até. Aqui em Tupã nós fizemos uma reunião, perto de 1000 pessoas compareceram lá e a gente pôde então apresentar isso. A gente tem ido em algumas associações aqui de Tupã, que o pessoal pede, a gente vai lá, faz algumas palestras, leva algum material dessa frente nacional e agora então nós estamos ampliando esse trabalho porque é preciso que todos nós nos unamos. Então nós vamos ter uma reunião estamos reunindo já 17 entidades aqui de Tupã para que a gente possa programar uma manifestação na cidade para que a população também possa participar. Nós voltamos a falar disso depois. Então tá bom, vereador. Depois do intervalo, nós voltamos com o vereador Amaury Mortágua, que participa do programa Ponto de Vista, falando sobre a reforma da Previdência e apresentando aí os pontos, as distorções e o que vem sendo feito desse projeto de reforma da Previdência. Daqui a pouco nós voltamos.